irmão em Cristo, vamos dar sequência a essa ministração sobre hermenêutica bíblica. Falamos no vídeo anterior sobre princípios de hermenêutica, princípio de interpretação, né? E os abismos que precisam ser superados para uma compreensão e uma interpretação melhor da Bíblia, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação e ela é uma ciência muito útil, principalmente aqui no campo da análise e interpretação bíblica. Ela atua também no campo da análise de fenômenos socioculturais. A hermenêutica também existe no campo jurídico, né? No campo histórico. E nessa área aqui, bíblica, teológica, a hermenêutica, eu diria que é uma ferramenta que Deus utiliza, né? Que nós também utilizamos, que Deus nos dá, melhor dizendo, que Deus nos dá para compreendermos melhor a Bíblia. O apóstolo Pedro, ele disse que nas cartas de Paulo existem textos de difíceis compreensão. E alguns incautos, ele chama em algumas traduções de indoutos e de ignorantes, eles interpretam a Bíblia de forma equivocada, de forma distorcida para a própria perdição. Então você observa que interpretar a Bíblia de forma equivocada é um perigo, né? Não é um pecadinho, um pecado de baixo potencial ofensivo, é um pecado de alto potencial ofensivo porque tem consequências graves. Aí Pedro fala aqui que a consequência mais danosa é a condenação. Ele fala que alguns interpretam para a própria condenação. É isso? E nós falamos em aula anteriores sobre princípios de interpretação e falamos sobre abismos, né, que precisam ser superados. Falamos sobre o abismo histórico, sociocultural, abismo linguístico, não foi? Abismo literário, abismo geográfico e ficamos no abismo espiritual. Por que abismo espiritual? Por quê? Porque o pecado limitou a nossa capacidade de interpretar a Bíblia, de discernir os fenômenos espirituais, né? De ouvir a voz de Deus, né? De decifrar enigmas. E nessa área aqui da hermenêutica bíblica, a gente precisa entender isso, que existe um abismo espiritual. E para transpor este abismo, a única forma é você entender que a Bíblia se auto-interpreta. Então esse é o princípio de hermenêutica que nós chamamos de princípio áureo. De princípio que é o maior de todos. O princípio áureo de interpretação é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E você sabe, conforme falamos no vídeo anterior, que interpretar é trazer luz para o entendimento humano. Existem textos que são obscuros, né? Eu não disse obscurantistas, mas obscuros. E a hermenêutica tem essa função de trazer luz ao entendimento humano. De trazer luz para aquilo que de transformar aquilo que é obscuro em algo iluminado. Entendeu? Existem textos que é de fato difícil compreensão. Pedro afirma isso. E para evitar que a gente faça uma interpretação equivocada, a gente precisa aceitar a autointerpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta Bíblia. Queridos, e eu diria que para a gente desenvolver um pensamento crítico, um pensamento racional, a gente precisa identificar no texto bíblico, algumas figuras de retórica, figuras de linguagens. Porque a Bíblia é uma obra literária, ela é integrada por gêneros literários e por figuras de retórica.
Em todos os 66 livros da Bíblia, você vai encontrar figuras de retórica, justamente para tornar expressiva a comunicação e para viabilizar a comunicação entre o humano e o divino, o pecador e o perfeito, o limitado e o ilimitado, o transcendente, o absoluto. Então existe aqui figuras de retórica, entendeu? Aí isso vai dar expressividade à comunicação, entendeu? Eu diria que uma das figuras de retórica muito frequente na Bíblia é o paradoxo. É o paradoxo. O que é um paradoxo? A palavra já diz, né? Para é o que está distante. E doxo quer dizer opinião. É que está distante da opinião pública, né? Eu diria que é um conceito oposto ao senso comum, uma ideia oposta ao senso comum. Vamos ver aqui um exemplo de paradoxo na Bíblia, lá em João, no capítulo 5. Jesus Cristo chega ali no posto de Betesda, né? Havia um paralítico há 38 anos. E aquele homem disse a Jesus: olha, Senhor, não tem quem me ajuda aqui. Ele estava em Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia, casa de amor. E observa que em Betesda, na casa de amor, na casa de misericórdia, paradoxalmente faltou misericórdia, faltou amor. E o paralítico ele é bastante explícito. Essa informação está explícita no texto. Senhor, não há quem me ajude. Então essa expressão, entendeu? Mostra que ali não havia misericórdia, então havia um paradoxo. O próprio cristianismo contemporâneo é paradoxal, porque prega-se amor e paradoxalmente falta amor no meio do cristianismo. Prega-se solidariedade e falta solidariedade. Prega-se ajuda às viúvas. Quantas viúvas estão aí desamparadas, viúvas crentes? Então o cristianismo é um paradoxo. Entendeu? É um paradoxo. Outra figura de retórica que o próprio Cristo utilizou também é o eufemismo. O eufemismo é uma expressão de suavização, é uma expressão de brandura, né? Porque a palavra dura, ela sempre provoca a ira em alguém, deixa alguém irado, nervoso. Mas a palavra branda, ela desfaz o furor, desfaz o nervosismo. O cara vem a você com aquela movido por aquele sentimento de ódio, de ira. De repente você vem com palavra branda. Isso é eufemismo. Veja Cristo lá naquele poço lá de Jacó. Me parece que é em João no capítulo 4. Quando ele abre diálogo com aquela mulher. É isso? E Jesus Cristo, sabendo disso, que figura de retórica faz parte da comunicação, Jesus Cristo ele é mestre da dialética. Ele é mestre da dialética. Então, ele usou de eufemismo. Além de utilizar a metáfora, que é uma outra figura de linguagem, quando ele disse, aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas da água que eu lhe der, não, jamais terá sede. Além de usar uma linguagem metafórica, ele usou também de hipérbole. É isso? Você vai observar uma hipérbole na fala dele, quando ele diz, olha, chama teu marido e vem cá. Ah, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem. O que tu tens agora não é teu. Veja o eufemismo que Cristo aí utilizou. Veja a suavização das palavras de Jesus Cristo, né? A brandura. E eu quero dizer a você, irmão, porque ser eufêmico não é ser politicamente correto. Porque às vezes você tem que ser politicamente correto para agradar a todos. Só que você vai ferir a sua própria consciência. Não é isso?
Sua própria consciência para ser politicamente correto. E às vezes, para falar a verdade, você tem que ser politicamente incorreto. Que você vai desagradar a maioria, mas vai ser coerente com a sua própria consciência. E o eufemismo não tem nada a ver com politicamente correto. Entendeu? O eufemismo é uma forma de você suavizar a situação. Entendeu? É trazer brandura para aquela situação. Outra figura de linguagem, muito também, que você vai encontrar em todo o texto bíblico, é a hipérbole. A hipérbole é uma expressão de exagero frequente em toda a Bíblia. Quando Davi diz assim, 10.000 cairão ao teu lado e 1.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele está usando de uma hipérbole, né? Aí ele está usando uma expressão hiperbólica, é uma expressão de exagero. Isso vai dar expressividade à comunicação, vai ilustrar a fé melhor, entendeu? Você já viu aí alguém dando esse testemunho que 10.000 caiu à sua direita e 1.000 à sua esquerda? Você nunca ouviu isso. É óbvio que o escritor aqui ele está usando uma hipérbole. Quando Cristo diz assim, se tu disseste a este monte, ergue-te daqui, lança-te ali, tal coisa acontecerá. Jesus está usando uma expressão hiperbólica. Você já viu um monte saindo daqui, lançando-te ali? Um monte se movendo? Não, nunca viu. Então é preciso você ter essa compreensão para você fazer uma interpretação bem feita da Bíblia e uma exposição bem feita. É preciso você atentar para essas questões. Entendeu? Para essas questões. Então, a hipérbole faz parte da vida. E você usar a expressão hiperbólica não tem nada a ver com mentira. Entendeu? Nada a ver com mentira é uma coisa, hipérbole é outra. Hipérbole é uma expressão de exagero que está presente em toda a comunicação. Toda a comunicação você vai ver essa figura de retórica presente. Entendeu? E outra figura de retórica também muito frequente, né? Nós utilizamos muito hoje, né, na vida prática, que é a antropopatia. Antropopatia. O que é antropopatia? Olha bem, a Bíblia diz que Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, e ele é espírito. Não é isso? Ele é espírito. E quando você atribui a Deus sentimentos humanos, como tristeza, como arrependimento, você está usando de antropopatia. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, deixa eu ver aqui se é 6 mesmo. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. Mas o mesmo texto diz que Deus não é homem para que se arrependa. Porque o arrependimento é um sentimento humano. E quando você atribui sentimento humano a Deus, você está usando de antropopatia. Não parece uma incoerência, uma incongruência? A Bíblia diz que Deus não arrepende. No texto ele diz que Deus arrependeu. Não é uma incongruência bíblica. De fato, Deus não se arrepende. A Bíblia está usando aqui de antropopatia. E quando a Bíblia fala que Deus sentiu tristeza, Deus é espírito, entendeu? Ele é espírito e ele está numa dimensão que está além dessa dimensão. Como é que ele vai sentir tristeza? Anselmo de Cantuária diz que Deus é tão grande que ele é inadjetivável. Como assim inadjetivável? Toda adjetivação diminui Deus. Anselmo de Cantuária diz que ele está acima de todo o pensar, de todo o imaginar. Entendeu?
Mas o texto diz que ele sentiu tristeza. O escritor, obviamente, está usando uma figura de retórica chamada antropopatia. Antropos é uma palavra grega, né? Que traduzido quer dizer homem. Aí você está dando sentimento humano a Deus. Outra figura de retórica muito presente também na Bíblia, você vai encontrar essa figura em muitos textos bíblicos, é a personificação ou a prosopopeia. O que é isso? Personificação ou prosopopeia? Todas as vezes que você atribui sentimentos humanos e ações humanas a objetos inanimados, irracionais, você está usando de personificação, de uma prosopopeia. Por exemplo, alguns pastores dizem: o púlpito aqui é santo. Já viu essa expressão? Púlpito é de madeira. Ali é um objeto que não tem vida. Você está usando de prosopopeia ou de personificação. A Bíblia diz lá em Gênesis, né, que a serpente falou. Você já viu serpente falando? Já ouviu? É uma personificação, uma prosopopeia. Entendeu? Outra figura de linguagem, irmão, que é muito presente em toda a Bíblia, eu diria que é a metonímia. Você vai ver na Bíblia a metonímia. O que é metonímia? Metonímia é a substituição das palavras. Por exemplo, você fala assim: eu li Paulo. Observa que você está substituindo as cartas de Paulo por Paulo. Entendeu? Você fala assim: eu li Lucas. Você não leu Lucas, você leu o livro de Lucas. Você fala assim: eu tomei um copo d'água. Não, você não tomou um copo, você tomou água. Então você substitui, entendeu? O conteúdo pela embalagem. Você substitui o escritor pela... Por exemplo, você fala assim: eu gosto muito de ler Platão. Não, você não lê Platão. Você lê as literaturas, o livro de Platão. Sabe o que a Bíblia diz? Que formosos são os pés daqueles que anunciam boa obra e fazem ouvir a salvação. Observe que as figuras de linguagem servem para dar expressividade à comunicação e para ilustrar certas coisas. Aquele que prega o evangelho é precioso para Deus. Mas veja aqui, quando diz a Bíblia que os pés daqueles que pregam o evangelho são preciosos, são formosos. Veja aqui uma metonímia, né? Uma metonímia. Então o que você observa é que a Bíblia está cheia de figuras de retórica. Outra figura de retórica que é muito utilizada na Bíblia é a interjeição. Interjeição. O que é uma interjeição? É uma expressão de designação de condenação. É uma expressão pesada, né? Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele chega lá na cidade de Corazim, e aquela outra cidade também, né, me parece que foi Betsaida, ele, depois que ele julgou aquela cidade e constatou que o índice de rejeição ali era muito alta, ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ai é uma expressão de condenação, entendeu? É uma expressão de designação de dor, de condenação. Entendeu? A interjeição. Até Judas aqui, vamos ver, Judas aqui, logo no capítulo. Não, Judas só tem um capítulo, né? É, só um capítulo. No versículo 11, ele diz assim: ó, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Ai deles. Então essa expressão ai é uma expressão de dor.
que é uma figura de retórica. Nós falamos no vídeo anterior sobre o antropomorfismo. O que é um antropomorfismo? É também uma figura de linguagem. Está na Bíblia? Sim. Quando a Bíblia, o escritor bíblico diz que Deus desceu para falar, a Bíblia diz que Deus desceu para falar com Moisés, Deus não precisa descer, porque Ele é onipresente, Ele já está aqui. Ele não precisa descer. Óbvio que a Bíblia está usando uma figura de retórica. E essa figura de retórica chama-se antropomorfismo. Né? Antropomorfismo é uma junção de duas palavras gregas, antropos, né? Daí a matéria antropologia, e fismo, quer dizer forma. Então, forma humana. Entendeu? Aí quando o texto diz que Deus desceu para falar com Moisés. Entendeu? Deus desceu para falar com Moisés, está usando de antropomorfismo. Queridos, sabe por que a época atual está impregnada de seitas e de heresias? Porque a interpretação da Bíblia equivocada é a mãe das heresias. Pedro afirma isso. Aqueles que interpretam de forma equivocada, interpretam para a própria condenação. Mas a interpretação correta dá origem a todo tipo de bênção. Se você quiser que a sua vida seja abençoada em todos os aspectos, seja um intérprete da Bíblia. Seja um leitor, intérprete, aquele que lê e interpreta corretamente a Bíblia. Porque a interpretação correta dá origem a todo tipo de bênção. E a interpretação equivocada dá origem a todo tipo de heresia. A gente vive uma época que é a pior hermenêutica, a pior teologia de todas as épocas. Os pregadores já não pregam mais o texto literalmente, é um excesso de alegorismo. Alguns pregadores não têm essa característica de pegar o texto da Bíblia e debruçar sobre o texto. Debruçar, destrinchar o texto. Não tem essa característica. Então a gente vive hoje a pior hermenêutica de todos os tempos. Mas que seja você um hermeneuta. E nós vamos dar sequência ainda a essa ministração, viu? Nós vamos dar sequência. E que Deus possa abençoar a sua vida.